Bom, agora é hora do quadro CREA em 10 minutos. Vamos conversar hoje com Frank Pessoa Avelino. Ele é engenheiro civil, graduado pela Universidade Federal do Piauí, conselheiro do CREA Piauí, especialista em gerenciamento de projetos e gestão empresarial, como também membro da Comissão de Licitação de Obras da Prefeitura de Teresina. E o nosso tema hoje no quadro CREA em 10 minutos é orçamento de obras. Bom dia, doutor Frank Pessoa. Bom dia, Luísa. Tudo bem? Tudo bem, doutor Frank. Prazer falar com o senhor. E vamos começar, então. Como é que se realiza, doutor Frank, pequenas reformas em casa com uma ideia do quanto a gente vai gastar? Importante, não é mesmo? Essa questão do orçamento de obras. Isso, quando a gente fala na nossa casa, mas claro que aí quando você pensa numa grande obra, sempre há um aumento enorme nos custos, a gente planeja uma coisa e acaba indo muito além. O orçamento de uma obra é tão difícil assim de se fazer, doutor Frank? Pois é, Luísa, esse é um dos pontos mais importantes que eu considero para a gente esclarecer. Para se realizar um orçamento bem feito, né? O orçamento de obra, só para você ter ideia, ele é um serviço técnico de engenharia. Então, quando o engenheiro realiza esse serviço, ele deve emitir uma coisa que a gente chama, um documento, que é a anotação de responsabilidade técnica. Ele deve registrar esse documento no CREA. Então, só para você ter ideia do nível de importância e responsabilidade que o orçamento de obra tem. Quando o engenheiro realiza o orçamento, ele leva em consideração diversos fatores, como o preço médio de mercado, o clima da região, impactos na vizinhança. Às vezes você vai fazer uma obra, precisa reparar algum dano que vai causar na vizinhança, a distância da obra até uma jazida. Muitas vezes a obra não tem água, você tem que levar um caminhão-pipa, não tem energia, você tem que levar um gerador. Às vezes tem risco de perda de material, risco de roubo, então você vai ter que ter uma vigilância. E sem contar a instabilidade da mão de obra, né? Nossa mão de obra da construção civil às vezes falta muito, não tem muito compromisso, então você tem que selecionar mais a mão de obra. E além disso você levanta as quantidades de cada serviço para compor o preço final do orçamento. Essa última parte eu considero assim a mais importante, a mais técnica, a parte mais de engenharia mesmo, propriamente dita. As outras são mais partes mais administrativas. Então, fazer uma avaliação minuciosa dessa, eu acredito que não é uma tarefa fácil para um pedreiro ou um mestre de obra, com todo o respeito que eu tenho a essas duas profissões. Então, daí, você contratar um engenheiro para poder você ter um preço bem próximo da realidade que você vai gastar. Aí a importância desse profissional, não é, doutor Frank? Agora a gente percebe em relação ao valor, as pessoas acham caro a questão do orçamento, como também reclamam que os engenheiros colocam muita dificuldade, doutor Frank, para fornecer um simples orçamento. Por que isso acontece? Pois é, eu diria que caro é não fazer um orçamento, porque você imagina o dia a dia de uma pessoa que está fazendo uma obra, né? Então ele vai numa loja de material de construção dessa, no mínimo ele passa 2 horas para poder sair de dentro da loja de material de construção, para comprar aquela lista que o pedreiro entregou para ele. Aí quando ele está na metade do caminho, voltando para casa, o pedreiro liga ou manda uma mensagem no WhatsApp dizendo que está faltando uma determinada peça, uma conexão, um veda-rosca, que deve custar no máximo R$2. Então você vai ter que voltar novamente na loja de material. Vai levar pelo menos mais 1 hora para comprar esse detalhe. Quando você chegar, ele vai dizer que está parado porque você demorou para trazer o material. Então você nessa brincadeira você perdeu sua manhã todinha. Ao invés de você estar focando no seu negócio, ganhando seu dinheiro, você está deixando de ganhar, está gastando mais e a obra vai atrasar e a culpa ainda vai ser sua. No final, isso é uma constante na obra. No final você está esgotado mentalmente. E aí você, quando vai terminar a obra, você não quer fazer mais uma obra nunca mais por conta desse tipo de acontecimento. Que o ouvinte que está ouvindo isso aí vai se identificar com o que eu estou falando. Estamos conversando com Frank Pessoa Avelino, engenheiro civil, no quadro CREA em 10 minutos, falando sobre orçamento de obras. Pois é, doutor Frank, não importa o tamanho dessa obra, não é mesmo? A dor de cabeça sempre vem quando a gente sai realmente sem nenhuma orientação, sem nenhum conhecimento. Você quer fazer uma pequena reforma e acaba se atrapalhando todo, aumentando inclusive esse custo. Doutor Frank, o senhor acha que realizando um orçamento de obras com um
engenheiro, as chances desta obra terminar no prazo e próximo do custo aumenta? Eu tenho certeza que sim. É só você lembrar daquele livro da Alice do País das Maravilhas. Em determinado momento ela está numa encruzilhada e tem 2 caminhos longos para seguir. Tem um gato e ela pergunta para o gato, qual caminho deve seguir? O gato fala para ela, pergunta também, aonde você quer chegar? Ela responde, eu não tenho lugar para chegar. Ele disse, então, qualquer caminho serve. Então, eu aplico isso no orçamento de obras. Se você não tem uma reserva que você vai gastar, você não tem um prazo para terminar sua obra não vai terminar. E você vai gastar o recurso que você tem, talvez ainda vai se endividar para poder terminar a obra. E no final desse processo, você não tinha para onde ir nem onde chegar. É por isso que aconteceu isso. Então, eu vejo o orçamento de obra como um balizador, uma forma de você se basear onde você quer chegar. Então, o que eu recomendo? Reserve um valor para você gastar na sua reforma. Faça o planejamento, tenha o prazo e contrate um profissional com responsabilidade. Porque quando você contrata um pedreiro, um mestre de obra, ele pode lhe dar o valor, ele pode lhe dar o prazo. Mas se ele não cumprir, ele não tem nenhuma responsabilidade com aquilo ali. E na maioria das vezes, ele não cumpre, ele cobra mais caro e você não tem nada a fazer, porque você não tem a quem cobrar, nem a recorrer. Verdade, doutor Frank, é como orçamento doméstico. A gente vai para o supermercado, se você vai com a lista, claro que você vai gastar menos, focado naquilo que você já escreveu, já anotou o que está faltando, e quando isso não acontece, a gente acaba gastando mais, aí vê uma coisa, tira o foco, e na construção não é diferente. Doutor Frank, mais alguma observação que o senhor queira fazer? Pois eu diria que na construção é até mais complicado, porque assim, você vai para o supermercado ou para a loja de material de construção, o vendedor te entrega os preços certinho, né? Mas quando você vai para o serviço de engenharia, nenhuma obra é igual a outra. Então, é por isso que tem que ter uma avaliação de um profissional qualificado, porque ele vai avaliar a sua construção, ele vai medir, ele vai verificar as quantidades de serviço. É por isso que o orçamento, voltando à pergunta do comecinho, por que o engenheiro demora para entregar? É por isso que ele demora para entregar, porque ele tem um trabalho técnico a ser feito, ele tem uma avaliação minuciosa a ser feita. E o que acontece na maioria das vezes é que ele entrega isso e às vezes o cliente pega essa peça técnica, o engenheiro entrega até como forma de fazer um relacionamento, e ele pega essa peça técnica, vai lá no pedreiro, vai no pintor ou no mestre de obra e tenta pegar desconto. Esse pessoal dá o desconto, não faz a obra e o cliente ainda fica no prejuízo. Então é por isso que o engenheiro às vezes fica receoso de entregar o orçamento rápido. Ele quer conversar, ele quer manter o relacionamento para ele poder ter certeza de que vai dar certo aquele projeto. Doutor Frank, foi um prazer a sua participação no Cidade em Movimento. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.